Olá, como você está? É um prazer enorme mais uma vez estar aqui com você para mais um episódio do quadro Testemunho. E hoje eu tenho a grata surpresa de receber a pastora Nani Alencar, uma mensageira de Deus que com certeza vai trazer uma mensagem que vai impactar na sua vida. Pastora, a minha pergunta para a senhora é: eu sei que em inúmeros momentos você teve Deus falando com você, impactando sua vida. Mas em que momento você sentiu Deus tão presente, tão impactante que realmente você disse: "Ó, Senhor, tem que ser a tua palavra, tem que ser a tua voz"? Primeiro, que alegria e que honra estar aqui falando da palavra do Senhor, de experiências com Deus, que cada um de nós tem aquele momento, né, em que Deus entrou na nossa vida e mudou a nossa história. E isso me emociona também porque me faz lembrar de vários momentos que o Senhor se manifestou na minha vida, mas na minha infância. Eu sempre fui ensinada pelos meus pais a ver Jesus em tudo. Que Jesus ele era o meu Deus, o meu Pai, o meu Senhor, mas também o meu melhor amigo. Eu aprendi que Jesus estava comigo e se importava com aquele brinquedo que eu queria ter. Ele se importava com a minha aula, com a minha prova e que ele estava presente no meu dia a dia, ele não era distante. E os meus pais me ensinaram muito isso no dia a dia. Uma experiência que me marcou foram várias, na mesma semana, assim, vários fatos. Eu lembro de eu estar andando de bicicleta com meus 9 anos e eu estava andando ali, uma criança andando na rua da bike, no interior de Belém. E aí, eu conversando com o Espírito Santo, menina, eu perguntei o que era fé. E naquela bicicleta, o Espírito Santo me deu a primeira definição de fé. Foi fé, minha filha, é você estar dirigindo essa bicicleta de olhos fechados e nada te acontecer. Foi a maior definição de fé. E eu ouvi aquilo e é como se eu tivesse entendido o que era fé. Fé é isso, confiar. No meu coração de criança eu entendi, então eu só tenho que fechar os olhos e confiar. Depois daquele dia, minha mãe sempre falava, ó, Deus vai prover todas as coisas, o Senhor vai prover, Ele provê tudo. E naquele dia meu pai tinha saído em busca de trabalho. Estava eu, minha mãe e minha irmã. Nós éramos mais jovens, bem novinha, a minha irmã, diferença de 8 anos, acho que a minha irmã tinha uns 6 aninhos, e eu ali no início da adolescência, e a gente não tinha nada para comer naquele dia. Mas nada, nada. E naquele momento, a minha irmã falou assim que estava com fome. Aí a minha mãe reuniu nós três e disse assim, o que você quer comer? Com um papelzinho na mão. Vamos fazer um menu para Jesus? O que você quer comer, Nani? Aí eu falei, eu quero uma feijoada. Aí a mamãe anotando, feijoada. Olhou para minha irmã e falou, e você, o que você quer de sobremesa? Ela falou, eu quero bolo de chocolate e salada de fruta. E aí ela anotou, como se estivesse fazendo um pedido, segurou na nossa mão e nós oramos. E continuamos ali. Em determinado momento, minha irmã menorzinha, fala para a mamãe, eu estou com fome, está doendo minha barriga. E para uma mãe ouvir aquilo, quem é mãe, quem é pai, entende. Não tinha nada. Jesus está demorando, mamãe. Aí ela falou, não, Jesus não está demorando, ele nunca demora. Aí ela pegou, vamos arrumar a casa? Vamos fazer nisso? Que Jesus já está chegando. A palavra, Jesus já está chegando. Aí nisso, minha mãe sai. E era casa de muro, assim, que dava para ver a casa da vizinha. Quando a minha mãe abre a porta para estender roupa, a vizinha grita, vizinha! Aqueles gritos de vizinha mesmo, de Manaus, bem no interior, que eu sou do norte. Você tá aí? Eu não sabia que você estava em casa. Pera aí, mulher, que eu tô indo aí. No que ela vem com uma panela. E em cima da panela tinha um prato, como a gente fala, embiocado. E dentro da panela tinha feijoada. E em cima do prato tinha o bolo de chocolate e a salada de fruta. Quando chegou ali, e ela ainda disse mais, eu pensava que você não estava em casa, eu estava te esperando. Ou seja, eu lembrei que a minha irmã estava falando, Jesus está demorando, não. A vizinha já estava com a feijoada pronta, que não se faz feijoada de uma hora para outra. Então, aquilo ali gerou em mim que a fé é só fechar os olhos e confiar. Então, eu fui construindo um relacionamento com Deus de pequeno. De a minha mãe dizer, vai orar, vai orar, vai orar.
Então, a oração, o pedir a Deus, foi algo muito, muito importante. Nessa mesma semana aconteceu esse fato. Aí o meu pai arrumou emprego, tudo. Aí nós saímos para comprar coisas para casa. Isso são as minhas experiências, minha construção de fé e de relacionamento com Deus. O Deus que está perto de mim. O meu Senhor supridor, o meu amigo e que se importa com o meu bolo de chocolate, com a minha feijoada. E aí nós fomos para o mercado. E a minha mãe dizia assim, pastor, vamos orar. E nós só vamos comprar o que for de Deus. Dani precisa sentir paz, eu sinto paz e você... Se a gente não sentir paz, a gente não compra. Lá vamos nós para o supermercado fazer compras. Minha irmã pega o chocolatinho e coloca no carrinho e tem paz. A bolachinha e tem paz. Minha mãe pega as coisas de casa e tem paz. Na hora que eu vou pegar, não tem paz. Todo mundo sai do supermercado com as sacolinhas e eu com a sacola vazia. Porque o combinado era esse. Isso adolescente, isso ali. E a minha mãe sempre se preocupou de eu não me frustrar, de eu sempre ter as minhas experiências com Deus. E nós chegamos em casa e a minha mãe sempre fala sobre isso. Ela ficou assim, e o que você quer ensinar com tudo isso? Deu 5 horas da tarde. Bateu na porta de casa. Um rapaz de farda, a gente tinha muito nisso em Manaus, o pessoal do exército, ali uma vila militar, bateu na porta. Vizinha, de casa. E lá vai minha mãe, e eu ali perto. E ele disse assim, vizinha, eu não quero lhe ofender, mas eu fui chamado e eu vou passar 15 dias fora de casa. E eu acabei de fazer um rancho. Aqui em Manaus, rancho, né? Supermercado. Supermercado. Eu não quero que a senhora me leve a mal, mas vai estragar tudo. Está na geladeira. Será que a senhora se incomodava que eu trouxesse o rancho para a sua casa? Pastor, quando chega o rancho, era exatamente tudo que eu fui pegar e que não tinha paz. Porque o Senhor já tinha preparado para mim. Ou seja, já estava pronto. Era só fechar os olhos e confiar. Que Deus, que incrível. Então, essas construções, eu podia ficar contando coisas da minha infância que me tornaram a mulher de fé que eu vivo hoje. Eu vi a minha mãe dizer, vai para o shopping. Vai fazer o quê? Levantar a mão, andar sem ter... e profetizar que o Senhor poderia me suprir, a bolsa na escola, a mensalidade da faculdade, a vaga na garagem em frente ao correio, chamar o Espírito Santo, ver a multiplicação no meu dia a dia. Então, eu sempre falo algo para a mãe e para o pai. Nunca invalide um pedido de uma criança. Porque Deus se importa com aquele brinquedo, com aquele carrinho. O seu presente, o seu clamor pode ser assim, me ajuda a pagar esse boleto. Para a criança não é isso. Para a criança é aquela boneca. Que se ela dobrar o joelho, o Senhor vai... Se não seja o pai que tenha trabalho e ganhe, alguém vai bater na porta e dizer, vizinha, eu tenho que trabalhar. Mas eu já comprei tudo. Comprou para mim. Comprou para mim. Deus fez alguém comprar para me dar. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, nosso Deus é o Deus da provisão, é o Deus que é só fechar os olhos e confiar. A senhora falando aí, pastora, eu me lembrei de um fato que eu não tenho como não citar. Meu pai era pastor na igreja em Santa Maria do Pará. E nós passamos por um momento de muita dificuldade financeira. E eu estava em casa com a minha irmã e com a minha mãe e nós não tínhamos o que comer. E a minha mãe disse, Deus vai mandar. E nós estávamos assistindo televisão, eu e minha irmã, e de repente bateu na porta. E a minha mãe foi abrir a porta. Quando ela abriu a porta, nós tínhamos uma cesta básica na porta. E eu e a minha mãe e a minha irmã falamos, mãe, a senhora está brincando com a gente. A senhora sabe quem colocou. E a minha mãe chorou muito, porque isso marcou muito a gente. E a minha mãe disse assim, Deus vai mandar. E nós recebemos aquela cesta básica. E até hoje, nós sabemos que Deus mandou, porque nós não identificamos quem foi a pessoa que nos abençoou. Mas essa história é uma história incrível. Parabéns, pastora. Esse seu relato com certeza vai impactar muitas vidas. Mas tem uma pergunta que
me intriga e me impacta, que é um trabalho que a senhora faz no quarto de guerra. Me fala um pouquinho sobre esse quarto de guerra, porque eu já fiquei, eu sei que é uma oração envolvendo as mulheres, mas quando eu recebo a notificação que eu saio do restaurante, e aí eu chego em casa, que eu me deito na cama, aí chega a notificação, ao vivo. Aí eu digo, eu não consigo não. Aí eu aperto Glória. ali e eu vou para esse fogo todo. Me fala um pouquinho só para que as pessoas possam entender que ela tem um trabalho incrível nesse quarto de guerra. E você precisa assistir, precisa acompanhar. A oração é a chave da vitória. Então eu creio que Deus me preparou desde pequena para caminhar em fé, e eu não sei, a oração é aquela coisa que mãe fala, né? Sem oração, sem poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Intimidade com Deus, busca. E o quarto de guerra surgiu na pandemia. Na pandemia. Eu lembro que nós morávamos aqui nessa parte ali do Milênia, e aqui em Orlando, e eu estava caminhando, e o Espírito Santo perguntou assim, cadê o meu lugar na sua casa? Você tem a sua cozinha, seu quarto, mas cadê o meu lugar? Porque eu sempre tive meu lugar de oração, minha sala de oração. Mas como a gente estava acabamos de chegar, vai ficar aqui, mudou aqui, tudo fechou, naquele momento todo eu não tinha consagrado um lugar. E o Espírito Santo me cobrou isso. E eu disse amém. E na volta para casa da caminhada, ele disse, separe o lugar. E entre a meia-noite, você vai fazer uma live à meia-noite, onde pessoas serão curadas, restauradas. Você vai entrar... Não se preocupe com o número. Se for uma pessoa, é aquele que eu quero abençoar. E quando eu entrei ali, eu senti o que Jesus falava, o que ele fez, né, em Lucas 7, quando ele olhou para a viúva de Naim e se encheu de íntima compaixão. Porque interceder pelo outro é sentir a dor do outro, trazer alívio. E foi exatamente no momento da pandemia que o quarto de guerra surgiu. E para surpresa minha e do meu esposo, foi que milhares de pessoas começaram a entrar. De diversos lugares. Quantos testemunhos de cura, de pessoas que entraram para ser entubadas e que o pulmão já estava ficando rígido, já não tinha, e retornavam, milagres atrás de milagres. O que era de uma semana passou para mais uma semana. E nós estamos em 4 anos de uma live de oração à meia-noite. Eu poderia falar um testemunho hoje. Minha mãe me ligou, minha mãe recebeu um telefonema de uma mulher, uma guerreira de oração que está no quarto de guerra, que estava dentro do hospital acompanhando a live. E que ela guerreou. Ela disse assim, não era a pastora Nani, eu sabia que não era. Ela orava e eu profetizava dentro do hospital. A filha dela tinha atentado contra a própria vida. E ela estava no hospital, no quarto de guerra. Olha onde vai a oração. Incrível. E ela começou a profetizar, e a dizer e a orar. Meus filhos são bênção. Oração, uma palavra profética, declarando, meu filho não é para a morte. O Senhor começou a profetizar. Vem a médica e diz assim para ela, que bom que a senhora orou, a sua oração foi ouvida. Está tudo mudado, transformado, nós vamos encaminhar ela para o hospital, está tudo certo, ela está fora de perigo, sua oração foi ouvida. E foi embora. E ela ficou calma, agradeceu. Daqui a pouco volta uma outra médica. Aí a médica fala assim para ela, isso hoje, eu estou contando isso hoje, no dia dessa entrevista hoje, depois de 4 anos de quarto de guerra. Ela ligou para minha mãe para contar o testemunho. Conte para a pastora Nani, porque isso edifica a nossa fé. Com certeza. Isso é para a glória de Deus. E aí ela disse, a médica veio, obrigado pela sua oração e eu quero lhe passar os dados o que aconteceu com a sua filha. Aí ela começou a contar, aí a mãe falou assim, não, eu já sei, a outra médica que veio aqui já contou que a minha filha está melhor, tal, que bom que vocês não ficaram chateados com a oração. Aí a médica, que médica? Não, a outra médica que veio aqui já me contou o estado da minha filha e agradeceu até pela oração. Aí ela falou assim... Não tem outra médica. Foi alguma enfermeira? Porque as enfermeiras não estão autorizadas a fazer isso. Aqui só tem eu e essas outras aqui. Não, ela veio aqui. Senhora, eu sou a médica. Eu sou a médica. E ninguém falou com você além de mim. Ou seja, para quem é espiritual, para quem entende, a filha está em casa, recebeu alta, e o Espírito Santo trabalhando na vida. Então,
São testemunhos em cima de testemunho. O que eu posso dizer hoje aqui sobre o quarto de guerra? A oração tem poder. A oração nos leva mais longe que os nossos pés. A oração é a chave da vitória. Sem oração é impossível. Não existe guerra perdida onde tem oração. Orar é falar com Deus. Não existe oração fraca. Não existe oração pequena. Deus ouve oração. Isso é uma mentira. Porque orar é falar com Deus. Quem faz o milagre é o Senhor. E já percebeu que o inimigo ele quer roubar o nosso glória, roubar o nosso aleluia, calar a nossa voz? Com certeza. A pessoa passa por guerra, primeira coisa que ela para é o quê? De orar. Ela sai da campanha. Por quê? Ai, não, tanta guerra. Mas se a guerra aumentou, aumenta a oração. Aumenta porque a oração. o milagre vai acontecer. Então, é assim que a gente tem vivido o quarto de guerra, Oh, de oração, glória. e Deus tem feito grandes coisas, graças a Deus. Isso aí serve de lição para mim e para você. Hoje você pode estar passando por muitos desafios, muitas batalhas. E se você não acredita no que nós estamos falando para você, faz um desafio para Deus. Desafia Ele. Coloca os teus problemas na mão dele. Senhor, eu não acredito. Mas se o Senhor realmente existe, faz um milagre na minha vida. Porque eu te garanto que se você confiar, Ele vai te surpreender. E você não vai precisar acreditar em ninguém. Você vai ser mensageiro depois do milagre acontecendo na tua vida. Que esses testemunhos possam impactar e possam te levar a você a entender que nada é impossível para Deus. E que Deus quer te usar. Só precisa você aceitar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você e a sua casa. E jamais esqueça, o Senhor está aí pertinho de você. Ele é o Deus que ouve e que responde. Fale com Ele. Amém.